Que a bendita graça do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Nós continuamos, e na verdade estamos iniciando o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 2. Hoje vamos dar sequência, vendo os versículos 22 a 36. Rogamos que o nosso bendito Senhor, por meio do seu Espírito Santo, nos conduza a espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento. Atos 2, versículo 22. Atos 2, 22. E nós vamos fazer a leitura até o 36. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto era impossível fosse ele retido por ela. Perdão, irmãos. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Versículo 25. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos dentro desse trecho, né, dessa pregação do apóstolo Pedro e os 11, Atos, capítulo 2, nos relata isso, né? Nós temos e vimos a semana passada o momento em que Pedro, já cheio do Espírito Santo, com os 11, porque eles haviam sido enchidos pelo Espírito, com poder, e agora haviam de cumprir a profecia que Jesus havia dito no capítulo 1, dizendo, né, no capítulo 1, 8, que eles seriam testemunhas em Jerusalém,
Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, Pedro, com os 11, recebem a promessa, recebem o Espírito Santo, e agora eles se levantam diante da multidão que estava ali em Jerusalém, saem daquela condição que eles se encontravam reclusos, e enquanto estavam orando, né, oraram pelo cumprimento da promessa durante 10 dias, e nós temos sido lembrados pelo Senhor o quanto é importante nós termos promessas para orar, e o quanto é importante que a palavra que corre entre nós, irmãos, seja sempre a palavra apoiada nas profecias, apoiada nas escrituras, para que nós tenhamos uma palavra sólida, né? E quando Jesus havia dito a eles que eles receberiam poder, eles ficaram 10 dias em oração para que essa promessa se cumprisse. Quando isso acontece, Pedro se levanta, então faz começa o seu discurso, né, a sua pregação, fazendo uma citação e uma aplicação temporal da promessa que estava em Joel, que o Espírito Santo seria derramado em toda a carne, que os jovens teriam visões, não é? Ao contrário, né? Isso aí. Então, o versículo 17 diz: E acontecerá que nos últimos dias o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, Pedro inicia o seu discurso mostrando que aquela promessa feita a Joel, cerca de 800 anos antes daquele dia em que Pedro estava vivendo no Pentecostes, e nesse momento o que acontece? Pedro começa, então, a fazer essa pregação a partir de Joel. Agora, irmãos, o versículo 22, ele traz o conteúdo do que é o Evangelho, ou os pilares da mensagem cristã. E é importante nós termos esse contexto e fazermos certo esforço para nós entrarmos ali no dia de Pentecostes, num ambiente em que as pessoas estavam celebrando a sua festa naquele dia, de gratidão a Deus pela sua colheita, estavam alegres, não havia autorização para que eles celebrassem qualquer atividade servil, qualquer atividade fora da esfera de cultuar, de agradecer a Deus. Então, não era dia de trabalho, não era dia de qualquer outro tipo de atividade, eles deveriam estar somente festejando, entregando também as suas primícias, sacrificando ao Senhor, e esse era o ambiente de festa. E na cidade estavam os judeus, povo predominantemente judeu, e este momento em que Pedro está falando com os 11, o destaque que o Espírito Santo nos dá é a respeito dos israelitas, dos judeus que estão ali. Os irmãos sabem que o livro de Atos apresenta 3 manifestações distintas do Espírito Santo, alcançando 3 etnias ou 3 povos diferentes. Então, Atos capítulo 2, os judeus são alcançados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 8, os samaritanos são alcançados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 10, os gentios são alcançados pelo Espírito Santo. Então, há 3 manifestações, ou 3 alcances do Espírito Santo, embora só haja um Pentecostes. Somente o livro de Atos relata somente este Pentecostes, né? Ou essa descida do Espírito Santo, e depois aos samaritanos, os comentaristas entendem que não se trata de um segundo Pentecostes e um terceiro Pentecostes, embora haja comentarista que use essa nomenclatura, que o livro de Atos relata 3 Pentecostes. Mas a maioria dos estudiosos, os comentaristas, eles
colocam que o ato do Pentecostes foi efetivamente um só, porque ele tem um início aqui com os judeus, lembrando o versículo do propósito do livro de Atos, Atos 1:8, né, mostra qual é o propósito do livro de Atos, e vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aos confins do mundo. Então, é por isso que entende-se que o início, né, do cumprimento da promessa de alcançar até os confins da terra começa aqui, nessa pregação de Pedro para os judeus, eminentemente os judeus que nós estamos. E nesse cenário de judeus, irmãos, quando Pedro diz assim, varões israelitas, Pedro chama atenção e usa esse termo israelita propositadamente para lembrá-los que eles eram o povo da promessa, o povo da aliança. Eles eram esses que tinham uma aliança com Jeová e que o Messias viria para eles e que eles aguardavam diante de todos os profetas do Antigo Testamento a promessa do Messias, a promessa do ungido, a promessa do Cristo que viria para os judeus. Então, Pedro inicia essa fala dele mostrando isso. Só que a ousadia de Pedro, irmão, no sábado passado, nos lembrou disso. Que o Espírito Santo nos dá ousadia para nós sermos usados por ele. Porque agora Pedro vai falar claramente quem é esse Messias? Quem é este ungido? Quem é este que foi separado por Deus para cumprir o seu propósito e realizar a sua vontade? Pedro, então, no versículo 22, diz: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, nos quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, a pregação consiste inicialmente, o primeiro ponto da pregação de Pedro, nesse contexto judaico, nesse contexto israelita, é dizer de quem ele vai falar. Qual é o conteúdo da sua pregação? A pregação é sobre uma pessoa. Qual é a pessoa que recebe a aprovação da parte de Deus? É isso que Pedro está fazendo aqui. Então ele diz: eu estarei falando sobre Jesus. Qual Jesus, Pedro? O Nazareno, que era a maneira que Jesus era conhecido. Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno. Então, quando Pedro começa a sua pregação, ele começa destacando que Jesus o Nazareno, ele foi um homem, um varão, né? Então ele mostra que inicialmente este a quem é dado o título, como nós vimos ali no versículo 36, de Senhor e Cristo, ele é inicialmente um homem. Ele é Jesus, o filho de Maria, seu pai José. Não estão entre nós seus irmãos e suas irmãs? É a respeito deste que, então, Pedro está colocando para os irmãos, o Nazareno. E este homem, varão aprovado, este homem aprovado por Deus. Como é importante para nós esses dias, nós sermos lembrados de que é Deus que deve aprovar um homem de Deus. Evidentemente, irmãos, aqui é um contexto único, exclusivo sobre o Messias, sobre o Cristo. Mas nós devemos aplicar isso e entender que Deus escolhe, Deus aprova os seus servos, as suas servas, e distribui entre os seus servos, suas servas no corpo de Cristo os dons. E quando Deus faz isso, Deus está permitindo que a sua vontade seja realizada. Nós vivemos num tempo em que as pessoas procuram aprovação o tempo todo de homens e de mulheres. Procuram aprovação de um grupo, procuram uma identidade num grupo, numa sociedade, procuram se pertencer a um grupo, a uma sociedade, assumem formas, assumem características, usam roupa, usam
bens para serem identificados e aprovados por aquele grupo. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus e fomos regenerados, e hoje somos habitados pelo Espírito Santo, nós devemos procurar viver exclusivamente de modo a agradar ao nosso Senhor, de sermos aprovados por Ele. Varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Jesus não era somente um homem, era um homem aprovado por Deus. Um homem que um homem que Deus autorizou. Um homem que foi apontado por Deus, escolhido por Deus, para expressar a Deus inteiramente. E como a escolha, o apontamento, a aprovação da parte de Deus se manifestou entre os homens? Por meio de milagres, prodígios e sinais. Então, nós estamos vendo aqui uma das explicações bíblicas para os prodígios, os milagres e os sinais que o Senhor fez. Jesus realizava, na época que ele estava aqui, essencialmente os sinais, os prodígios, os milagres, para que ele fosse reconhecido como o enviado de Deus. Tanto isto é, que quando Nicodemos vai procurá-lo à noite, ele começa dizendo: Mestre, sabemos que ninguém é da parte de Deus, ou melhor, sabemos que ninguém faz os sinais que o Senhor faz se não for enviado da parte de Deus. Então, os atos miraculosos de Jesus credenciavam, atribuíam a ele a condição de ser reconhecido como Filho de Deus. Nós recentemente estudamos o livro de João, o Evangelho de João, e vimos ali o quanto que Jesus, em diversas vezes, foi contestado. Diversas vezes ele foi desacreditado. Mesmo diante de um sinal, de um milagre. Então nós entendemos que os 3 anos e meio, aproximadamente, que Jesus viveu fazendo sinais, milagres e prodígios, tinha a finalidade de permitir que o coração dos judeus, dos israelitas, reconhecessem que ele era aprovado, que ele era o escolhido de Deus. Sinais como ressuscitar morto, devolver vista ao cego, que nasceu cego. Esses prodígios, esses milagres, levavam as pessoas a olhar e saber que Jesus era o escolhido e enviado por Deus. E Pedro está dizendo isso. Olhem para esses atos praticados por Jesus e reconheçam que isso indica que Deus o aprovou e o escolheu para que ele fosse, de fato, este homem 100% digno e aprovado pelo Senhor. Aí ele continua dizendo, né? Os quais o próprio Deus... Veja como Pedro começa a pregação fazendo com que Deus esteja no centro das ações e que Deus, em relação a Jesus, seja este que está promovendo, que está concedendo a Jesus a execução da sua vontade. Ele menciona, né, aprovado por Deus, e diz: o próprio Deus realizou por médio dele. Os sinais, os milagres, os prodígios não eram de Jesus. Eram realizados por Deus através de Jesus. E aí Pedro fala: e vocês bem sabem disso. Evidentemente se referindo aos 11 que acompanharam e viram os sinais, mas também a repercussão que os sinais e os milagres alcançaram em toda a Judéia, até mesmo na Grécia, que nós nos lembramos no final do Evangelho de João, os gregos procuram conhecer Jesus, porque sua fama já havia alcançado ou extrapolado os limites da Judéia, e havia, então, adentrado em outros países, em outras nações, a ponto dos gregos quererem conhecer o Senhor. O versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos.
esse é um versículo muito importante, irmãos. Importante para nós hoje que nós tentamos há uma escola ou há uma tendência de se tentar apropriar de Jesus para o aspecto social, para o aspecto de alguém que foi vítima de uma estrutura. E aqui, então, quando essas pessoas fazem isso hoje, dizendo que Jesus foi vítima do Estado, foi vítima de um sistema opressor, que Jesus morreu oprimido, foi preso, torturado, nós temos um versículo que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, de uma maneira muito clara, Pedro está dizendo aqui que toda a profecia com relação à morte de Jesus se cumpriu, e as próprias palavras de Jesus aos seus discípulos se cumpriu, porque ele inúmeras vezes avisou: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, ali eu sofrerei, serei crucificado, serei morto e ressuscitarei ao terceiro dia. E os profetas do Antigo Testamento também diziam isso a respeito, mostrando que a morte de Jesus aconteceu por determinação de Deus. O livro do profeta Isaías, o texto tão que nós utilizamos, né, Isaías 53, que nós lemos tanto, ali mostra que aprove a Deus, né, entregá-lo para cumprir em nosso lugar, para que pagasse em nosso lugar a pena que nos cabia de morte pelo pecado. Então, é importante nós entendermos que, e eu tenho certeza que os irmãos sabem disso, mas é importante nós estarmos com isso muito fresco, porque as ações de Deus, os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, o livro de Jó nos diz isso, que nenhum dos desígnios de Deus pode ser frustrado. Então, ele estabeleceu que Jesus seria morto. Então, foi um desígnio de Deus, e Deus em sua presciência. Então, Pedro usa duas palavras importantes: desígnio e presciência. Ou seja, a vontade de Deus, o estabelecimento de Deus, e Deus, na sua onisciência, sabia que Jesus seria morto. E aí, Pedro, vejam, irmãos, como é importante nós entendermos a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Jesus foi estabelecido no conselho eterno da Trindade, no conselho eterno da Trindade, é o que a Bíblia nos permite inferir, que Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo, assumiu ser o Redentor, ser este que seria o enviado à Terra para se encarnar e para padecer pelos nossos pecados, assumindo, né, forma de homem, sem pecado, se fez participante de carne e sangue. Mas agora, o texto não exclui a ação do homem. Não é algo que absolutamente nós tenhamos clareza a respeito disso, não deixa de ser ainda algumas nuances que são desconhecidas, né, ou que nós não tenhamos a plenitude da compreensão. Mas o governo de Deus, a ação de Deus, a providência de Deus, não exclui a responsabilidade do homem. Por isso que Pedro diz: vós o matastes. Os homens não eram marionetes na mão de Deus. Os homens não eram utilizados e estavam alheios ou subtraídos de vontade, de capacidade de raciocínio, de discernimento entre o bem e o mal. Por isso que Pedro está dizendo assim: vós o matastes. Ou seja, vocês israelitas, varões israelitas, vocês mataram Jesus o Nazareno. Muito embora Deus tenha determinado que ele tivesse que morrer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vós o matastes. Sozinhos, não. Vocês o crucificaram por mãos de iníquos, ou seja, de romanos.
aqueles que não se sujeitavam à lei, né? Iníquos nesse sentido, os que não estão conformados à lei, estão sem a forma da lei, que não se pautam pela lei de Deus. Então Pedro está dizendo: vocês, judeus, irmãos israelitas, têm a responsabilidade pelas suas ações, mas vocês não fizeram isso sozinhos, vocês ainda admitiram que homens que não conhecem a lei de Deus, iníquos, portanto, o crucificassem. Isso nos traz, irmãos, sempre, e é muito importante nós entendermos que nós temos a soberania de Deus, a providência de Deus, a graça de Deus agindo nos seus escolhidos, no seu povo. O Espírito Santo foi dado a nós, o Espírito Santo habita em nós. Nós recebemos de Deus a dádiva, este dom, mas nós temos a nossa responsabilidade. Portanto, se por um lado, no que diz respeito à redenção, foi toda exclusivamente realizada por Jesus, quando ele diz na cruz, está consumado, ele está fazendo menção especificamente da obra redentiva que ele realizou, a obra de remissão, o pagamento pelos nossos pecados, a obra de substituição, ele como cordeiro assumindo a nossa condição de pecadores. Está consumado. A partir de então, com a descida do Espírito Santo, que é o que nós estamos tratando nesse capítulo 2, nós, habitados pelo Espírito, ainda desenvolvemos um nível maior de responsabilidade pelas nossas ações. É por isso que a palavra nos diz: de Deus não se zomba. Isso mesmo, aquilo que o homem plantar, isso mesmo colherá. A responsabilidade em desenvolver a nossa salvação compete a nós. Se alguém, como diz ali 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo, isso significa que, entre os filhos de Deus, alguns diante do julgamento, ou diante do trono, né, na verdade, nesse sentido de retribuição, não no sentido, então, de julgamento, porque quem creu em Cristo já não é mais julgado. O julgamento está para aqueles que não creram no Senhor, não é? Que é o julgamento do trono branco. Aqueles que não creram no Senhor, em Apocalipse capítulo 21, serão os que lançados eternamente no lago de fogo. Mas nós, os que cremos, habitados pelo Espírito Santo, nós estaremos perante o tribunal de Cristo para recebermos retribuição, segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Este bem ou mal diz respeito unicamente à responsabilidade humana. Ou então nós teríamos que pensar que se alguém, diante do tribunal de Cristo, a sua retribuição será pelas coisas más, e ele não tem responsabilidade nenhuma, quem realizou essas coisas más foi o Espírito Santo. Olha que heresia sem tamanho nós cairíamos. Então, nós temos que ter muita clareza a respeito da responsabilidade humana dos santos, da responsabilidade humana da igreja, da responsabilidade humana dos filhos de Deus. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, é a nossa responsabilidade fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Não é? Andai no Espírito, vivei no Espírito. Essas coisas dizem respeito à nossa responsabilidade. Então, ainda que Deus, voltando aqui no que diz respeito à morte de Jesus, tenha determinado, e na sua onisciência, na sua presciência, sabia que ele seria morto, ele não isenta de responsabilidade quem pratica os atos. O mesmo conosco hoje, irmãos. Se nós não desenvolvermos a nossa santificação, que no caso específico desse versículo que nós estamos falando de Filipenses, né, que diz respeito
a santificação da nossa alma, a santificação é algo que nós devemos buscar, contando com a graça de Deus. Paulo diz isso, né? Trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Então nós precisamos ter essa compreensão de que uma vez recebidos, né, regenerados, habitados pelo Espírito Santo, a nossa responsabilidade em desenvolver a santificação, a salvação da nossa alma, para alcançarmos a glorificação, isso tudo é a nossa responsabilidade. Versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Então, Pedro agora, ele está falando o seguinte, irmãos. Ele começa dizendo, olha, Jesus, o homem aprovado. Mostra a humanidade de Jesus, mostra que o Redentor, o Cristo, o Messias, é um homem nascido entre os judeus, cresceu em Nazaré, nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré, reconhecido nessa condição de o Nazareno, ele morreu, ele foi morto, e agora Pedro vem trazer o segundo, ou melhor, o terceiro ponto a respeito de Jesus. Deus, porém, ressuscitou. O versículo 23, perdão, o versículo 20... o versículo 23 termina dizendo, né? Vós o matastes. Mas no 24 diz, Deus o ressuscitou. Iníquos o crucificaram, com o apoio dos judeus. Mas Deus o ressuscitou. A ressurreição, irmãos, é o ponto crucial, ou é o fundamento da fé cristã, a ressurreição de Cristo. Em toda a nossa pregação, nós devemos anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. Não é isso que Paulo fala ali aos Romanos, no capítulo 10? Se creres no coração e confessares com sua boca que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Veja, irmãos, a ressurreição é o pilar, é o distintivo, é o que distingue a fé cristã. Por quê? Porque ela está alicerçada no poder sobrenatural de Deus. E não somente pelo fato da ressurreição, mas nós vamos ver no versículo 29, perdão, no versículo 32 e 33. Depois de que Cristo ressuscitou, o que aconteceu com Cristo? Qual foi o ofício que Cristo assumiu? O que Cristo está envolvido hoje? É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas Pedro está dizendo o seguinte: este homem, aprovado, Jesus o Nazareno, com sinais, milagres e prodígios, feitos por Deus através dele, foi morto por vocês e agora está ressuscitado. Foi ressuscitado. E essa visão, então, de Pedro, é a visão em que, quando Paulo esteve ali em Atenas, no Areópago, quando ele começou a falar que Jesus havia sido ressuscitado, eles romperam a conversa com Paulo e falaram, chega, a respeito disso falaremos um outro dia. Porque as pessoas não têm a compreensão e não têm a inclinação à ressurreição. Nós nascemos com a visão de que o destino final do homem é a morte, mas não para os cristãos. E, evidentemente, não para o nosso Cristo. As primícias dos que dormem. Vejam, irmãos, que quando Pedro anuncia a ressurreição, ele diz, a morte tentou segurá-lo, a morte tentou retê-lo, mas ele rompeu os grilhões da morte, ou ele rompeu os laços da morte, as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Qual é o salário
do pecado. O salário do pecado é a morte. Cristo nunca pecou. Ele jamais poderia ser abraçado, contido, laçado pela morte. E quando ele vai como homem, e ali ele entra no Hades, ele entra neste lugar de morte. A morte não pode retê-lo. Não havia pecado que o prendesse ali. A tradução mais precisa deste versículo diz que ele rompendo as dores de parto, dando uma ideia de que a morte estava expulsando aquele que é a vida e a ressurreição. Porque não havia como coabitar o dono da vida, o dono da ressurreição, na morte. Então, rompendo os grilhões da morte. E é por isso, irmãos, que quando nós anunciamos o evangelho às pessoas, nós devemos estar sempre levando todas a compreender que Jesus é o que nos tira da morte e nos leva à vida por meio da sua ressurreição. E que toda e qualquer situação de morte específica que exista na vida de um ser humano, ela é tragada pela vitória que há em Cristo Jesus. A ressurreição, ela elimina a morte. Todos nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Vejam o poder, irmãos, da ressurreição. O capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo dedicado exclusivamente à ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É o que diz o apóstolo Paulo. Então, quando nós compreendemos que a pregação do evangelho, ela necessita da apresentação da morte e da ressurreição às pessoas, isso traz uma visão completa de que é pela ressurreição que houve primeiro em Jesus que nós somos ressuscitados com ele. Texto de Romanos 6. Se morremos com ele também seremos ressuscitados. Essa experiência da ressurreição é a experiência que nós estamos dentro do ensino bíblico, muito familiarizado. Mas as pessoas que não conhecem, e por isso a necessidade de nós sermos fiéis, arautos do Evangelho. A pregação do Evangelho, irmãos, exige um amor, um zelo pela pessoa que ouve. Não há pressa quando se prega o Evangelho. Não há resumo quando se prega o Evangelho. Há dedicação e amor, porque aquela alma, aquela vida, depende do Evangelho. Ela precisa conhecer que ela está morta em seu delito e pecado. Mas que houve alguém que venceu a morte, e a morte o expulsou, com dores. Porque ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor da ressurreição. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. É essa mensagem que nós temos para os homens em toda a terra. É essa mensagem que nós levamos. Que nem mesmo a morte física é o fim, mas senão, para aqueles que estão em Cristo Jesus, estarão com ele para sempre. É por isso que o Evangelho cura, sara, liberta, porque as frustrações vividas hoje se dão porque a maioria das pessoas não conseguem atingir o padrão que foi estabelecido como um homem feliz. O padrão de felicidade hoje, nesse tipo de sociedade que nós estamos vivendo virtualmente, ela subiu muito o nível, porque o que aparece mais para nós na internet é a exposição do sucesso, do dinheiro, o glamour do homem, da mulher. E o tempo todo nós somos levados a crer que nós temos condição e que nós deveríamos alcançar uma felicidade de êxtase aqui nesta vida. Quando as pessoas não compreendem que nós somos gerados à imagem e semelhança de Deus com um único propósito,
de sermos enchidos de Cristo e sermos conformados à sua imagem. A verdadeira felicidade não está no comer e nem no beber. Mas o reino de Deus é comida, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria é um termo usual na vida cristã, porque a alegria está alicerçada, depositada em alguém. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Onde? Alegrai-vos no Senhor. Então, irmãos, que nossos olhos sejam abertos, que nós possamos ajudar outras pessoas a ver que o que está sendo proposto hoje como vida, como alegria, muito dinheiro, facilidade no dinheiro, todo mundo vai ficar rico com a internet, você pode aumentar sua renda em 5 mil reais, você pode agora ganhar viagem e viajar o mundo inteiro. Tudo isso cativa o coração do homem, porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Mas nós que conhecemos o Evangelho, sabemos que nós passamos da morte para a vida, para nós vivermos e agradarmos o nosso Senhor. Vamos seguir, então. Agora, nós chegamos no versículo 25. Eu vou ler esse versículo todo do 20. Vou ler essa porção toda do 25 ao 28, porque Pedro vai trazer de novo uma citação do Antigo Testamento do Salmo 16, versículos 8 a 11. Então, o versículo 25 diz assim: porque a respeito dele, a respeito de Jesus, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Esse salmo de Davi é chamado salmo messiânico porque toda vez que um texto do Antigo Testamento faz referência a Jesus, ainda que implicitamente, ainda que não claramente, mas na leitura você percebe que só pode se tratar com relação a Cristo, ao descendente, ao Messias, porque seria impossível se cumprir isso na pessoa do salmista ou do profeta. Essa porção da palavra, então, está fazendo referência ao Messias, por isso que é chamado do Salmo Messiânico. Esse texto, especificamente esses versículos 8 a 11, fazem referência a Jesus. Então, eu vou ler agora o Salmo 8 a 11, e os irmãos agora, enquanto eu fizer a leitura, coloquem Jesus como sendo este que está sendo dito no Salmo. O Senhor tenho sempre a minha presença. Então, Jesus está dizendo que o Pai está sempre à sua presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Referência à morte de Cristo. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção ou decomposição. Jesus está dizendo, o meu corpo não vai ser decomposto. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença. Que coisa maravilhosa, irmãos. Na tua presença, a plenitude e a alegria. O Pai falando para o Filho. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Pedro, então, conforme Jesus havia dito, redizendo João, né, que eles receberiam o Espírito Santo, e o Espírito Santo vos faria lembrar e ensinaria outras coisas além do que Jesus estava dizendo.
Então, Pedro agora recebe poder para interpretar e aplicar as Escrituras, o Antigo Testamento, à situação presente. Então, Pedro identifica que quando Davi disse a respeito disso, ele está fazendo referência a Jesus, especificamente à ressurreição de Jesus. Jesus, então, não experimentaria corrupção, a morte não tocaria o seu corpo, a sua alma estaria preservada, o seu espírito estaria preservado, ele estaria em segurança. E aí, olha o que é dito, né? No versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Pedro, então, começa a dizer, olha, se Davi tivesse fazendo referência a ele nesse Salmo 16, versículos 8 e 11, nós teríamos uma dificuldade gigante de entender isso aqui. Porque, olha como Pedro argumenta. A respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Tudo bem. O seu túmulo permanece entre nós até hoje. O que Pedro está dizendo? Ele morreu e continua morto até hoje. Sendo, pois, Davi, então, profeta, e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Então, Pedro está falando, olha, varões israelitas, esse Salmo 16 vocês não podem interpretar como sendo uma referência de Davi a ele mesmo. Porque Davi está morto, o túmulo dele está entre nós, e ele não ressuscitou, nós sabemos disso. Mas Davi, sendo profeta, sendo homem de Deus, que andava com Deus, que tinha o coração igual a Deus, que o coração era segundo o coração de Deus, esse Davi previu, então, que Jesus seria o seu descendente. E esse descendente seria ressuscitado. Olha que coisa extraordinária, irmãos. A ressurreição é um fato extraordinário à ótica humana. Como nós dissemos, né? A ótica humana não cabe a ressurreição. A morte é o final de tudo. A mente de Deus, a vontade de Deus estabeleceu ao contrário. Estabeleceu que nós temos a eternidade em nós e que uma vez crendo em Jesus, nós recebemos a eternidade. Todo ser humano tem a eternidade em si, tá, irmãos? Aqueles que creram em Jesus estarão eternamente com o Senhor, porque Jesus é a vida eterna. Aqueles que morrerem rejeitando Cristo estarão mortos eternamente, apartados de Deus, apartados da sua presença. Esse é o significado mais dolorido para a morte eterna, a ausência da presença de Deus. E Pedro, então, está dizendo, olha, ele previu a respeito da ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção ou decomposição. Então, só para nós retomarmos, Pedro começa a pregação falando da humanidade de Jesus, uma humanidade aprovada, a sua morte. Agora ele traz o quarto ponto, o quarto item importante, que é fundamental no capítulo 2 e todo o livro de Atos, e na fé cristã, a ressurreição de Jesus. E ele agora parte, então, para a parte final, né, da sua pregação. Ele diz assim: a este Jesus, versículo 32, né? A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Então, agora Pedro avança. Depois da ressurreição de Cristo, o que aconteceu? Versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus. Jesus não ressuscitou, embora na sequência cronológica Jesus ressuscita, fica 40 dias com os seus apóstolos, os discípulos, ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus, 40 dias, aparecendo e desaparecendo para os discípulos, ensinando-os a conviverem com um Jesus invisível, mais presente, ensinando-os a assimilarem a ideia da ressurreição, porque eles seriam os primeiros divulgadores da ressurreição, hoje 2000 anos depois.
Nós somos os atuais divulgadores da ressurreição de Cristo, não é? Mas então Jesus ficou 40 dias exercitando com eles, treinando, preparando eles para eles assimilarem, para eles crerem. Acho que é mais do que assimilar, acho que a palavra correta é que no exercício da fé eles estivessem absolutamente certos de que Jesus havia ressuscitado. Depois, então, quando Jesus, aos 40 dias, ao cabo dos 40 dias, texto de Atos, capítulo 1, diz que, e Lucas 24, né, que Jesus ascendeu aos céus, abençoando os discípulos, e aí até o anjo que está com eles fala assim, ó, vocês estão olhando para o céu por quê? Porque este que subiu também irá descer. No sentido de que, então, agora vamos trabalhar que vocês receberam o Espírito Santo, a promessa, e agora vocês são testemunhas. A partir daí, o que acontece com Jesus? Jesus é exaltado, Jesus, ele é assunto, ele sobe, ele ascende aos céus, ele recebe a entronização, ele é glorificado, ele é exaltado, ele recebe de Deus a condição específica de estar à destra, indicando autoridade, poder, domínio, ele está à destra. E o que ele faz, estando à destra? O ministério celestial de Jesus, um dos ministérios, né, ou um dos ofícios celestiais, porque Jesus, como sendo sumo sacerdote, seria bom se nós tivéssemos oportunidade para vermos, dentro dessa visão de exaltado, né, o que Cristo faz nos céus, né, na figura do sumo sacerdote celestial, que é o texto abordado por Hebreus, capítulo 9, capítulo 10. Mas há um ponto importante, e o capítulo 7 de Hebreus diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos, versículos 24 e 25, Hebreus 7, 24 e 25. Este, referência a Jesus, no entanto, porque continua para sempre o seu sacerdócio universal, então o autor de Hebreus, existindo a possibilidade de ser Lucas, o autor de Hebreus, então Lucas teria escrito o Evangelho, Atos, e há uma corrente muito bem apoiada por irmãos de renome que entendem que foi Lucas que escreveu Hebreus. Só estou dando esse contexto, embora nunca foi essencial nós sabermos, porque aquilo que é essencial o Espírito Santo nos dá, né? Mas aqui nós temos, então, Hebreus 7, 24 e 25, dizendo o seguinte, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, ou seja, Jesus, como o sumo sacerdote, ele não precisa realizar os atos dos sacerdotes levitas, que tinham que imolar e sacrificar pelos seus próprios pecados. Jesus não passa por isso. Então, nesse sacerdócio universal, versículo 25, por isso, também pode salvar totalmente, irmãos, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus ressuscita, ascende, ele é exaltado e começa a desempenhar o seu sacerdócio, o seu ofício celestial. E como esse sumo sacerdote, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Esse salvar totalmente significa que Jesus contribui conosco, e aqui volta a questão da graça, da providência e a responsabilidade. Não é porque nós temos a responsabilidade que nós abrimos mão da necessidade de orarmos, de buscarmos, de nos socorrermos ao Senhor, porque Jesus já disse, sem mim nada podeis fazer. Então, nesse sentido que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, a nossa santificação, nós temos um versículo que diz também que ele pode salvar totalmente. Então, irmãos, nós que enfrentamos a luta da carne contra o Espírito, nós que sabemos o que é diariamente lutar contra pensamentos, contra sentimentos, contra rancores, contra ódio, contra os pensamentos negativos, pensamentos contrários à palavra do Senhor. Nós que vivemos isso porque nós somos humanos ainda, somos uma nova raça, habitados agora, contendo a natureza divina, né? Por um lado temos a humanidade, por outro lado nós já temos
essa natureza divina habitando em nós, que é o Espírito Santo, né? Por isso Pedro nos disse que nós somos coparticipantes da natureza divina, uma nova raça, uma raça eleita. Nós não somos somente humanos, nós somos hoje também divinos, porque temos o Espírito de Cristo, temos o Espírito Santo, fomos inseridos no seu corpo, somos corpo de Cristo, portanto, somos Cristo, porque Cristo é o cabeça, o corpo. Nós nunca podemos pensar, depois da ressurreição, exaltação e o envio do Espírito Santo, que a igreja ainda está dissociada do seu cabeça. Não. Cristo é o cabeça e o corpo. Então, nós temos essa natureza divina em nós, e agora, se nós nos achegarmos constantemente, nós podemos crescer e nos conformarmos à imagem de Cristo. Quantas lutas nós enfrentamos, irmãos, para mudar o nosso comportamento, mudar o nosso temperamento, sermos pessoas que vivem e experimentam o fruto do Espírito. As circunstâncias que nós estamos envolvidos nesses dias, nós temos vivido à luz do Espírito Santo que se manifesta em nós, ou temos dado vazão para a nossa carne, manifestado a nossa carne, e nós vivemos nesse ambiente ou nessa esfera de que, embora salvos, com alguma medida de Cristo, nós temos dificuldade de amadurecimento. Ele pode salvar totalmente os que se achegam a Ele. Nós queremos mais da graça, nós queremos mais obediência ao Espírito Santo, nós queremos ser mais obedientes, mais fiéis, nós queremos renovar a nossa consagração, nós queremos ter restaurado o primeiro amor, nós queremos nos libertar de coisas que nós já tínhamos vencido no começo da nossa conversão. Às vezes, reinserimos no nosso cotidiano coisas que já não tinham importância na nossa vida. E porque nós negligenciamos no comer e beber de Cristo, nós estamos fraquejando e a carne tem alcançado espaço em nós. O que seria uma situação de vida cristã anormal, porque a carreira nossa cristã, ela tem que ser ascensional, né? Nunca estagnada, né? Por isso que Hebreus diz que ele se aborrece, que nós não somos os que param, né? Nós estamos correndo a jornada, nós não paramos na jornada, nós corremos a jornada, a carreira cristã. Então, irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, né? De que se nós voltarmos cada vez mais desejando, irmãos. É importante nós entendermos isso. Vou voltar novamente aqui à questão da responsabilidade humana. É a tua responsabilidade, é a minha responsabilidade nos alimentarmos, confessarmos pecado. Hoje, irmãos, hoje, você confessou pecado, confessou fraqueza, se mostrou indignado com uma situação de prostração, de apatia, de escassez, de secura espiritual. Há uma inquietação interior dizendo que não está bom. Você sente que perdeu o primeiro amor. É por isso que o Cristo exaltado, o Cristo entronizado, ele não cruzou o braço, agora está desfrutando de um período excelente de não fazer nada, porque ele continua no seu sacerdócio celestial, procurando, suprindo e salvando todos os que se achegam a ele. Nós queremos renovação, nós queremos vivificação. Nós temos orado isso às quintas-feiras, temos buscado às quintas-feiras sermos renovados, revigorados, fervorosos, assumir compromisso, responsabilidade, renovar a consagração, sermos libertos de tanto tempo perdido, temos mais tempo, prazer na leitura da palavra, em ter comunhão, visitar, pastorear os irmãos, dividir esses fardos de amor que o Senhor coloca para nós. E aí, o último ato a respeito de Jesus não é que Jesus foi exaltado e aí acaba a história de Jesus, não, irmãos. O que acontece? Voltando ao versículo 33, exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isso que vedes e ouvi.
Então ele ascende, é entronizado e ele derrama o Espírito Santo. E como nós falamos no domingo passado, o Salmo 133 é a melhor maneira de nós entendermos o que está sendo dito em Atos 2. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos ler aqui, Salmo 133, para nós entendermos que o derramamento do Espírito Santo, a figura do Salmo 133, demonstra exatamente o que Pedro está dizendo aqui. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, Cristo, o qual desce para a barba de Arão, Arão como sacerdote, Cristo como sumo sacerdote celestial. Então, o óleo que foi derramado na cabeça do Cristo ressurreto, nós não podemos confundir aqui, irmãos. Jesus encarnado, quando ele recebe o Espírito Santo no seu batismo, é no homem Jesus. Como servo Jesus, como filho de Deus encarnado, no seu batismo, ele recebe o Espírito Santo. Aqui, essa promessa do Espírito Santo é quando ele já está exaltado, quando ele já está entronizado. E este óleo, então, é derramado sobre a sua cabeça. Voltando, né, para o texto de Salmo 133. E desce pela barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Ou seja, Cristo derrama o Espírito sobre toda a carne, lembrando, irmãos, que aqui quando Pedro diz a respeito de Joel, sobre toda a carne, não diz que todo ser humano é nascido do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Não é esse o sentido. Há dois sentidos aqui. Sobre toda a carne é no sentido de que todo ser humano que vier a crer em Jesus receberá o Espírito Santo, porque o Espírito foi derramado para todos os homens, para todas as nações, para todas as mulheres, né? Homens e mulheres, evidentemente, a todas as nações, povos, línguas. Pentecostes aqui, é por isso que eu falei, aí nós vamos ver Pentecostes chegando para os samaritanos, Pentecostes chegando para os gentios, mas o óleo é derramado sobre todo o corpo de Cristo. Então, aquele que creu em Jesus, agora está debaixo do cabeça, recebendo da mesma fonte, o mesmo Espírito. O Espírito que ungiu a Cristo agora foi derramado no corpo, e nós somos ungidos por este Espírito, e por meio desta unção que em nós habita, nós hoje podemos viver e agradar o Senhor. Então, Jesus, quando ressuscita, ele não tira férias. Ele é entronizado, colocado à destra de Deus, no sentido de mostrar autoridade, poder, controle e domínio. E aí ele derrama o Espírito. E para terminar, o versículo 3 de Salmo 133 é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena sua bênção e sua vida para sempre. Então, a partir do momento que esses homens estavam dispersos, era uma infinidade de homens em Jerusalém, no Pentecostes. Mas quando o Espírito Santo desce sobre eles, ali primeiro sobre os 120, e depois sobre os 3.000, já não são homens individuais, mas eles se tornam membros de um corpo só. Isso é a igreja. E nessa igreja nós somos introduzidos, nos tornamos membros também. E sobre a igreja está o óleo, está o Espírito Santo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E todos nós somos batizados, ou seja, mergulhados em um só Espírito. E aí, seguindo, para nós terminarmos, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Pedro, então, faz a explicação e continua dizendo, aqui ele cita um outro salmo, Salmo 110, 1. Ele está dizendo, olha, porque Davi não subiu aos céus. Quando ele disse, Davi, no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, Pedro está dizendo, vocês não podem compreender que este salmo faz uma referência a Davi. Porque Davi não está à direita de Deus. Mas quem está à direita de Deus é Jesus o Nazareno.
É o Jesus encarnado. E aí ele segue. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado de meu pé, dos meus pés. Perdão, irmãos, vou ler de novo. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E aqui Pedro chega no ápice, irmãos, da ousadia, da coragem, do poder, da entrega, se tivesse que morrer, iria morrer, porque ele afirma categoricamente que Jesus, o Nazareno, agora é Senhor. Curios, essa palavra é importante, muito relevante, irmãos, porque ela tem um sentido. O povo de Israel, só ler para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem o peso disso aqui. Deuteronômio 6,4 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, Yahvé, nosso Deus, é o único Senhor, é o único, Curios, dono. Então Israel proclamava Jeová como o único Senhor. Pedro vem agora e diz assim: ó varões israelitas, este Jesus, homem, o Nazareno, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, os judeus agora estão entendendo que Jesus foi feito por Deus, e sempre foi. Na Trindade nós sabemos disso, irmãos. Mas o que Pedro está dizendo aqui é que agora, com a descida do Espírito Santo, os israelitas que viessem a se converter teriam Jesus, o Nazareno, como o seu dono, o seu curiós. Aquele que tem poder para determinar os atos da sua vida. Essa palavra também, irmãos, era utilizada para César. César era o curiós dos romanos e dos povos subjugados pelos romanos. Por isso que o batismo dos cristãos era algo que normalmente, se visto ou conhecido, implicava em morte. Porque na confissão de fé de que Jesus era o seu Senhor, isso implicava em dizer que César não seria mais o Senhor. Enquanto não havia o batismo, as pessoas não tinham como saber quem era cristão ou não, mas no batismo ficava evidente que aquela pessoa estava entregando a sua vida para Jesus, o seu dono, o seu curiós, o seu proprietário. E estava então renunciando ao senhorio de César. E que ele então agora não serviria mais a César, não faria mais a vontade de César, e se tivesse que morrer, porque César estaria impedindo ele de confessar que Jesus é o Senhor, ele morreria por isso. Então Pedro termina essa maravilhosa pregação, poderosíssima, dizendo isso, irmãos, que esse Jesus agora é Senhor, que isso não traga nenhuma confusão para nós, entendendo que o Pai, o Filho e o Espírito coexistem de eternidade a eternidade, mesma substância, mas na obra, na realização da obra, eles assim determinaram que o Filho faria a redenção e que depois seria entronizado e que estaria agora assumindo esse senhorio da sua igreja. Que ele seria este que morreu pela igreja, para que a igreja fosse apresentada sem mácula, sem ruga, mas santa e perfeita diante dele. Ele é o dono da igreja. Ele é o que manda em nossas vidas. A questão é o quanto o Senhor tem mandado, determinado em nossas vidas. O quanto que nós temos vivido e testemunhado que Jesus é o nosso Kyrios, é o nosso dono. O quanto a nossa agenda testemunha que Jesus é o nosso dono, é o nosso Senhor. As nossas visitas, o nosso pastorear, o nosso amor pelos irmãos tem dito que Jesus é o nosso Senhor. Há um esforço, uma entrega para nós lermos a Bíblia. É nossa responsabilidade, irmãos, nós lermos a Bíblia,
confessarmos nossos pecados. Domingo passado, o irmão nos lembrou de nós estarmos procurando com zelo os melhores dons, que nós devemos estar o tempo todo buscando e servindo os irmãos para a edificação da sua casa. Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo, a palavra Messias, a palavra ungido. E com isso, Pedro encerra o cumprimento de inúmeras profecias que diziam a respeito do Messias, do Cristo. Pedro deu nome e sobrenome. Quem é o Senhor e quem é o Cristo? Jesus, o Nazareno. E o que ele é meu e é seu, irmãos? Ele é o nosso Kyrios, é o nosso dono. E o que ele está vivendo hoje no seu ministério celestial? Um dos ofícios é que ele vive a interceder por nós e que ele é poderoso para nos salvar totalmente. Que o Senhor Jesus, o Nazareno, nos leve a voltarmos o nosso coração e estarmos vivendo a plenitude dessa honra, dessa dádiva, de estarmos no seu corpo, ungidos pelo Senhor, para agradá-lo inteiramente, permitindo que ele nos encha completamente, que ele encha nossa alma, encha o nosso coração, nossa vontade, que ele transforme a nossa mente, que haja esse empenho, essa renovação, para nós entregarmos tudo que nós vivemos para a Assembleia e na Assembleia, servindo os irmãos com os dons. Irmãos, que o Senhor nos renove plenamente. Então, nós encerramos aqui esses 7 pontos da pregação de Pedro, né? Então, lembrar para os irmãos, eu não falei, né? Parei no 4º e não continuei o 5º, 6º, 7º. Então, se alguém quiser anotar, né? É só para a gente pontuar e gravar. Então, há comentaristas que colocam 6 pontos, há outros que falam 7. Então, 7 seria a humanidade, Jesus, o Nazareno, a humanidade aprovada, Jesus aprovado por Deus, a sua crucificação, 3º ponto. O 4º ponto, o ponto essencial da fé cristã, o ponto essencial do capítulo 2 do livro de Atos, a ressurreição de Cristo. O 5º ponto, a sua exaltação, a sua glorificação, a sua entronização, com Cristo, né, sendo o 6º, né, 5º a exaltação, o 6º sendo colocado à destra de Deus, e o 7º é o derramamento do Espírito Santo. É Cristo derramar o Espírito Santo. Então, a pregação de Pedro está alicerçada em 7 itens, 7 pontos. E a pregação cristã passa por esses 7 pontos. Talvez, se você tem tempo para um discipulado, nós vamos apresentar isso em ocasiões diferentes, momentos diferentes. Mas se nós estivermos com uma pessoa e formos vê-la uma única vez, Pedro deve ter gastado quanto tempo? Se a gente fizer a leitura dos versículos, Pedro falou isso em algo 10, 15 minutos, mas ele foi fiel em anunciar a humanidade, a morte, a ressurreição, a exaltação e o envio do Espírito Santo, terminando com o senhorio, com a questão messiânica declarada. Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Ó, amado Senhor, guarda-nos diante de Ti. Rogamos que o Senhor nos conceda um coração zeloso, fervoroso. Nós queremos ser inteiramente renovados pela pregação do apóstolo Pedro, porque esse é o nosso chamado, Senhor. No final, ao fim de todas as coisas, entendemos que o Senhor, exaltado, continua o seu sacerdócio como Senhor, dono de nossas vidas, e como Cristo, ungido, o Messias. Que a tua igreja, encabeçada pelo Senhor, viva a realidade da tua ressurreição, exaltação, e que a nossa consagração manifeste a todos que tu és o Senhor
o Cristo. Aleluia.